Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Hoje daremos início aí ao nosso curso, a nossa disciplina de gestão de unidades de alimentação e nutrição, ok? Então, é importante a gente salientar para essa disciplina a necessidade, né, do profissional nutricionista, tá? Ser dotado de várias competências, né, profissionais, que nós veremos adiante, né, uma vez que ele será, em sua essência, um gestor, né, um administrador. Então, gerir, né, administrar uma unidade de alimentação e nutrição pressupõe administrar pessoas, né, recursos humanos, administrar recursos materiais, recursos financeiros também, recursos tecnológicos, entre outros. Então, vejam que há uma necessidade, além, né, da competência e da habilidade técnica para que se cumpra o papel de gestor, seja em qualquer função, né? E, consequentemente, nessa função de administrador de WAN, né? Ou de restaurantes, ou de UPR, a depender de cada situação, a nomenclatura pode modificar, ok? Então, nós daremos início aí à nossa disciplina de gestão de unidades de alimentação e nutrição, salientando essa necessidade desse conhecimento multidisciplinar, né? Não só de nutrição, mas também de administração, de estatística, de contabilidade, ok? E a gente, quando fala de administração, né, a própria ciência da administração também ela se faz através aí de um conhecimento híbrido, né, de outras tantas disciplinas que acabamos de citar, inclusive do direito, etc. Ok? Bom, então a gente vai passar um conceito aí, né, uma vez que a gente está diante aí da função de gestor, fazer uma introdução sobre a administração, né? É claro que nós veremos a seguir vários conceitos de administração, mas de uma forma aí mais resumida e simplista, a administração ela vem aí do latim, né? Do prefixo ad, que é direção, tendência para, né? E minister, que é subordinação ou obediência, né? Então, administrar ou administração, né, seria realizar uma função, né, e dentro dessa função várias atividades sob o comando de outra pessoa, né? Ou seja, é prestar um serviço a outro, ok? Então, gestão seria o ato ou efeito de gerir, né? Administrar, tá bem chamado aí de gerência, né? E também nós temos aí o significado de gestão em relação ao mandato político. Bom,
falar um pouco de organização em empresa, porque a administração ela só existe, tá, pela existência das organizações ou das empresas, né? Então, há a necessidade, e aí a história, né, mostrou isso, muito antes de Cristo e depois, né, com a Revolução Industrial, que a administração faz-se necessária, né, para organizar, para planejar, para coordenar, né, e dirigir pessoas, né, dentro de organizações, né? Fazer isso então com grupos de pessoas, tá? Que prestam serviço, né, para uma organização ou uma empresa, né, que as quais têm determinados objetivos, ok? Então, há uma diferença conceitual em relação à organização e empresa, em que organização são agrupamentos humanos que foram intencionalmente constituídos e reconhecidos para atingir determinados objetivos, né? Essa aí seria então o primeiro conceito de organização. Agora, organização em relação aí a um, uma estrutura física, né, seria aquela com sem fins lucrativos, né? Portanto, aquelas organizações com fins lucrativos deverão ou são chamadas de empresa, ok? Então, quando a gente fala de organização, seria organizações sem fins lucrativos, órgãos públicos, né? Etc. Então, empresa, então seria toda organização particular, né? Podendo ser governamental ou de economia mista, desde que ela visa a obtenção de lucro, né? Então, não visando a obtenção de lucro, ela é chamada então de organização. Então, é apenas a primeira diferenciação aí que nós fazemos em relação ao conceito de organização e empresa, tá? Quando ela visa o lucro, né, na sua maioria das vezes, né, são organizações particulares, porém nós temos aí, por exemplo, bancos públicos, né, seja ele 100% governamental ou de economia mista, também são chamados de empresa, né, devido ao objetivo aí da obtenção de lucro, né? Então, as ONGs, os órgãos públicos com a finalidade apenas de fazer a prestação de serviço, né, ainda que sejam financiados pelo imposto do contribuinte, né, mas diretamente são então reconhecidos como organizações. É apenas uma questão aí conceitual. Então, a administração, nós podemos recorrer aí à literatura e nós veremos aí alguns conceitos, né, algumas definições, né, muitas parecidas, mas com alguns detalhes aí, né, interessantes da gente observar, né? Então, a administração, ela é o processo de alcançar objetivos por intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais. Recursos estes materiais, né, de qualquer tipo, recursos financeiros, recursos tecnológicos, né, equipamentos, etc., né? Então veja que administrar, por mais que tenhamos aí
os conceitos básicos de como agir, nós temos que entender que cada empresa ela tem a sua particularidade, né? Principalmente o seu objetivo, ainda que a gente compare empresas do mesmo ramo, né, elas podem ter objetivos diferenciados e a forma de administrar também ela não será a mesma, tá? Se formos comparar aí diferentes empresas, tá? Por quê? São pessoas diferentes, né? São culturas diferentes e objetivos diferentes, tá? Mas, na sua essência, a gente vai compreender que administrar, basicamente, seria atingir os objetivos daquela empresa, né? Seguindo metas previamente definidas, mas por meio das pessoas, né? Principalmente, e também por meio de outros recursos organizacionais. Tá? Uma outra definição, né, de administração seria o processo, né, de planejar, organizar, liderar e controlar o uso de recursos, sejam eles, volto a repetir, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, para alcançar objetivos de desempenho. Né? Uma outra definição, então veja que sempre nós vamos, sempre, né, ou na maioria dos conceitos, nós vamos observar aí, ó, palavras, né, repetidas, ou seja, é o meio que se alcançará os objetivos previamente planejados. Então, uma terceira definição é o alcance de objetivos organizacionais de maneira eficaz e eficiente, né? Ou seja, atendendo a todos os objetivos, né? Seria então uma maneira eficaz de realizar a administração e eficiente, ou seja, por meio aí do menor custo, pelo menor custo em relação a tempo, a energia, né? Ou seja, a racionalização do trabalho, né? Isso tudo graças a um planejamento prévio, né? A organização, ou seja, a forma em que se permitirá, né, o grupo de pessoas alcançar esses objetivos, né? A direção ou liderança, né? A motivação de pessoas, a capacitação, né? E ao controle dos recursos organizacionais. Então, lembrando que recursos a gente tem que pensar que a gente administra primeiramente por meio de pessoas, né? Por meio de recursos materiais, financeiros e tecnológicos. Uma outra definição, então, de administração seria o processo de planejar, de organizar, de liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar objetivos previamente definidos, ok? Então, primeiramente, a empresa tem que saber o que fazer, né? Qual é o objetivo então dela para produzir, né, aquele produto ou aquele serviço, tá?
Uma outra definição, para a gente aí concluir, ter uma ideia agora melhor do que é a administração, é o ato de trabalhar com e por meio de outras pessoas. Então vejam que o principal recurso, né, ainda hoje é os recursos humanos. São os recursos humanos. É claro que com o advento da tecnologia, principalmente a tecnologia moderna, né, pessoas, né, certas atividades, funções específicas aí de pessoas estão sendo substituídas pela tecnologia, né, por equipamentos, porém, o lugar, né, do ser pensante, né, ele cada vez mais será aquele da habilidade conceitual, né, do planejamento, da visão, certo? Do planejamento estratégico da empresa. Então, o administrador, ele, na maioria do seu tempo, né, ele executa sim certas atividades, mas muito mais administra, né, esses recursos aí que nós estamos comentando. Então, hoje o ser humano, né, o recurso humano, ele está alocado muito mais para uma atividade de criação, de inovação e de visão de futuro para atender aí as demandas de mercado, né? E consequentemente uma demanda aí que impõe às empresas e ao próprio mercado muitas transformações no curto período de tempo, né? Então, para fechar aí essas 5 definições, administração, então, é o ato de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas, principalmente, mas vimos que esse é um dos recursos, né? O principal, mas é um deles. Nós temos os recursos materiais, todos esses recursos de apoio, né? Então, nós precisamos também não só de pessoas, mas de coisas, né? Para realizar o quê? Para atingir os objetivos da organização, que serão o quê? Previamente planejados, né? Então, pessoal, vejam que interessante que a gente não tem como fugir da administração, né? Em relação, primeiramente, aos objetivos da organização. Então, a primeira coisa, quais são os objetivos da empresa em que eu trabalho ou da minha empresa? Isso tem que ficar claro, né? Então, esses conceitos, todas essas definições trazem a palavra aí, objetivos. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar para eu saber como eu vou chegar, né? E aí, o como chegar é da forma mais eficaz e eficiente possível, né? Em relação aí ao uso dos recursos disponíveis, de forma que eu garanta, né, a razão dessa empresa. Então, se ela for uma empresa que visa lucro, então a lucratividade, né? Porque essa é a razão da empresa existir, né? Uma das razões, né? Então, sem lucro a empresa não sobrevive. É claro que ela tem aí o seu papel social, né? Sem dúvida, em relação à geração de emprego direto e indireto, né? Em relação aos acionistas,
né, aos seus fornecedores, etc. Então, ela tem um papel muito relevante, tá? E significativo em relação à sociedade, né? A comunidade aí que nela permeia, ok? Então, a primeira coisa é saber então o que a minha empresa tem como objetivo, né? E o administrador, ele então vai fazer as coisas acontecerem, tá? De forma eficaz e eficiente, ou seja, atingindo totalmente o objetivo ou os objetivos propostos de forma racional, ou seja, com o mínimo de desperdício possível, seja de qual recurso for, né? Tempo, energia da mão de obra, né? Energia mecânica, elétrica, o que for, tá? Então, o administrador então tem esse papel, veja que é um papel extremamente complexo, né? Porque aí entra uma primeira questão aí que a gente pode discutir e veremos a seguir sobre as competências e as habilidades que se espera de um administrador. Então, veremos que não basta o conhecimento apenas, né? Ou seja, o saber técnico. Se esse administrador ele não tem a habilidade social, habilidade humana, se ele não consegue transformar o conhecimento em ações, né? E aí veremos mais à frente, dentre as habilidades que se espera de um administrador, qual é a principal. Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem é que a gente tem que ter essa consciência que não seremos apenas um nutricionista, longe disso. Seremos muito mais um administrador. E deveremos ser. Por quê? Não adianta, e nós discutiremos isso, né, sermos um excelente e inquestionável nutricionista, né? Em relação aí ao nosso conhecimento técnico, ok? Eu posso dominar muito a matemática, a estatística, né? A própria administração, eu posso dominar certas áreas do direito que são necessárias para a minha atuação, da contabilidade, tá? Mas se eu não tiver, é claro, e a depender do nível em que esse administrador está, ou seja, se ele está no nível de gerência, de supervisão, se ele não tem a habilidade de liderar, ele não conseguirá transformar, prestem bem atenção nisso, né? O conhecimento em ação. Então não adianta nós sabermos de tudo que deve ser feito se a gente não sabe como deve ser feito, ok? Então eu preciso, diante aí desse papel, dessa função de gestor, primeiramente saber liderar um grupo de pessoas, porque a gente acabou de ver que administrar é fazer as coisas por meio das pessoas. Então, se eu não tenho essa habilidade de liderar, de motivar, de orientar, de capacitar, eu logo não atinjo o objetivo da empresa, né? E, portanto, eu serei
ineficaz e provavelmente ineficiente, certo? Bom, a gente vai passar um pouquinho aí do histórico da administração. Ela é relativamente nova, né? Se formos contar aí, considerar a sua característica mais aí da administração como ciência, tá? Porém, ela existe aí, né? E já nasceu praticamente junto, né, com o ser humano, né? A forma então de se organizar, né, em sociedade já é uma forma, ainda que a época empírica, de administrar, ok? Então, por exemplo, nós temos antes do século XX, né, antes da Revolução Industrial, a sociedade então ela tinha o quê? Ela era composta aí por artesãos, né, oficinas, algumas cooperativas, né, pequenas escolas, profissionais, autônomos, né, e no início do século XX, né, com a Revolução Industrial, que, né, se baseou aí inicialmente aí num modelo de administração da Igreja Católica, do Exército, né? Então foi aí um grande salto, né, em relação à forma de administrar. Então aquele artesão, né, independente passou aqui a ser o operário, né, das fábricas, certo? Bom, então, em relação aí ao histórico da administração, a gente pode aí voltar a Sócrates, né? De 470 a 399 antes de Cristo, né? Ele tinha entendimento que a administração era uma habilidade pessoal, né? Hoje a gente entende cada vez mais, reconhece essa necessidade como uma condição sine qua non mesmo, né? Para se obter o sucesso, tá? Na função de administrador, ok? Platão, então, discípulo aí de Sócrates, de 429, né, a 347, veja isso, antes de Cristo, analisou problemas políticos e sociais do desenvolvimento social e cultural do povo grego. Então expõe a forma democrática de governo como a preferida na administração dos negócios públicos, né? Então veja que a forma de administrar empresas e organizações tem um reflexo, né, na verdade, inicialmente político, né? E aí a gente vai perceber que na era atual, né, que nós estamos vivendo, espera-se que evolua dessa forma também, né? Então a gente ter aí uma forma democrática, né, também passada para a empresa, tá? Aristóteles, né, discípulo de Platão, em sua obra Política, versou sobre organização do Estado e distinguiu três formas de administração pública, certo? Monarquia ou governo de um só, que pode transformar-se em tirania. Aristocracia ou governo de uma elite, que pode tornar-se uma oligarquia. E democracia, o governo do povo, que pode degenerar em anarquia. Então veja que sempre há, né, a possibilidade de desequilibrar, né,
a forma aí de administração. E como eu acabei de falar, a forma de administrar empresas, né, ela tem um reflexo, então, na forma de administrar pessoas, né, em uma sociedade, né? Então, ela tem muito aí da política. Nós vemos ainda no dia de hoje, né, todas essas formas aqui, tá, de administração nas empresas, né? É claro que agora, atualmente, o que se prega, o que se preconiza, né, seria aí uma forma mais horizontalizada, no sentido aí de hierarquia, para não tolir, por exemplo, a criatividade, a opinião, né, a inovação que as empresas tanto necessitam para a sua sustentabilidade, tá? Então é claro que se formos pensar aí, nós veremos adiante nas próximas aulas em relação aos organogramas, né? As, as formas de comando. É claro que se tem que ter o cuidado, pois aqui, como nós vimos, a democracia que pode degenerar em anarquia, né? Então é uma observação aí de Aristóteles, a gente tem que ter o cuidado para que essa democracia, vamos dizer ainda, dentro das empresas, ela exista apenas no sentido de permitir, né, a contribuição dos, dos seus operários, de todos os seus colaboradores, para a evolução daquela organização, tá? Mas não a ponto de virar uma anarquia em que não há comando, né? Então, é isso que a gente tem que tomar o cuidado. O contrário que a gente observa também, por exemplo, nas Forças Armadas, né? Que é aquela, é como se a gente fosse fazer uma analogia, né? Da monarquia, né? O governo de um só, ou uma aristocracia que na próprias Forças Armadas você tem aí certa descentralização de poder, mas que essa parte da subordinação, ou seja, quem está, né, numa escala hierárquica abaixo, não tem muita voz, certo? E esse modelo se mostrou eficaz e eficiente, né, nas Forças Armadas, porque se entende, né, que é o melhor modelo para a administração de tropas em tempo de guerra. Mas extrapolar isso para uma empresa, né, pode não ter o mesmo sucesso, até porque são objetivos totalmente diferentes. Então, o problema que se tem, ainda que se reconheça a necessidade de um comando, né, se tem supervisão, se tem direção, se tem coordenação, pressupõe-se que tem aí uma relação de comando, né? Então, no próprio conceito da palavra administração, que é prestar um serviço ao outro, então ali já se entende haver uma relação aí de cliente, né? Então você precisa prestar determinado serviço segundo o que o seu cliente espera, deseja, segundo o que ele está lhe pagando para isso, né? Então, nesse sentido, sim, né? Não tem como fugir das normas, das necessidades, das especificações. Porém, quando você generaliza essa cadeia aí de comando no sentido em que
os níveis, né, inferiores, eles não podem contribuir, não podem, muitas das vezes, por falta de oportunidade, né? Então isso é muito ruim para a empresa em relação aí à sua potencialidade de crescer, uma vez que acabamos de discutir da necessidade da empresa atualmente ela ter um alto poder, um alto potencial de mutação, né? Ela tem que ser altamente flexível, né? Ela tem que ser altamente inovadora, criativa para acompanhar, né, as grandes e rápidas mudanças no mercado, né? Por exemplo, a forma de gestão japonesa, ela já traz, né, inclusive como forma de premiação, a participação mais ativa dos subordinados, né, dos operacionais em relação ao processo, tá? E a evolução do produto, né, que se vende ou do serviço que se vende, ok? Influência da organização da Igreja Católica, né, na administração. Né? Então, com a queda aí do Império Romano em 476 depois de Cristo, a Igreja Católica passou a constituir a maior organização de sua época, né? Através dos séculos, as normas administrativas e os princípios de organização públicas foram se transferindo das instituições dos estados para as igrejas, para a Igreja Católica e a organização militar. A organização hierárquica da Igreja Católica é tão simples e eficiente que é comandada por uma só cabeça executiva, o Papa. E a influência aí da organização militar, né? Ela influenciou poderosamente o aparecimento das teorias da administração, né? O general filósofo chinês Sun Tzu, antes de Cristo, né? Ele, em seu livro A Arte da Guerra, que é um livro ainda até hoje, né, publicado, tratou de planos de guerra e da organização do exército, né? E ele falava aí do princípio, né, de direção, né? Todo soldado deve saber perfeitamente o que se espera dele e aquilo que ele deve fazer, né? Napoleão Bonaparte, o general mais autocrata da história militar, nunca deu uma ordem sem explicar o objetivo e certificar-se se o que havia, né, orientado foi corretamente compreendido, pois ele acreditava que a obediência cega jamais leva a uma execução inteligente, né? E também com toda certeza a influência da Revolução Industrial, né? James Watt inventou a máquina a vapor e sua aplicação na produção. Então surgiu uma nova concepção de trabalho que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, né? Provocando aí profundas e rápidas mudanças também na economia, política e tecnologia da época. Então veja, aqueles artesãos que nós comentamos, né, em que ele trabalhava muitas das vezes sozinho ou em pequenas cooperativas, né? Com o advento aí das indústrias, então houve uma migração aí do campo, uma grande migração das pessoas do campo para a cidade, também iniciando aí o fenômeno aí de urbanização. Então, com essa urbanização, consequentemente, surgiu outras demandas, né? Dessas pessoas aí na cidade, moradia, né? Vestuário e outras necessidades básicas aí das pessoas, ok?
Então, essas mudanças chamou-se de Revolução Industrial, a qual influenciou fortemente o surgimento da teoria administrativa. Tá? Ela teve o seu início na Inglaterra, né, com a sua fase aí, basicamente a primeira, chamada Primeira Revolução Industrial, né, de 1780 a 1860, do carvão e do ferro, e de 1860, alguns autores trazem de 1850 a 1914, né, a segunda fase, que foi aí a substituição do ferro pelo aço, tá? E das máquinas a vapor pelas máquinas elétricas. Então, pessoal, veja a influência da Revolução Industrial, né, que chama aí a Idade Heróica das Invenções. Então, ao longo aí de praticamente um século, né, nunca se teve na história, pelo menos no milênio anterior, né, tanta invenção, né, tanta tecnologia, e a sociedade humana nunca modificou tanto como nessa época. Então aqui nós temos as datas, né, e as respectivas invenções e certamente o impacto, né, que essas invenções, né, tiveram na época e até os dias de hoje. Então mudou completamente aí o modelo de sociedade, né? Bom, nós vamos então agora comentar um pouco, né, das teorias gerais, né? A teoria geral da administração, a gente vai falar aí mais da teoria clássica e vamos citar, né, todas essas teorias, as quais foram em seu tempo, cada uma em seu tempo, desenvolvidas para atender, né, às dificuldades, né, às necessidades da época. Então, todas até hoje, né, se não tudo, mas todas têm a sua utilidade na administração moderna e atual, ok? Então, nós temos aí a teoria clássica, né, que ela iniciou aí com a administração científica de Taylor, né? Esse engenheiro, então, ele fez o estudo aí dos tempos e movimentos, que ele tinha, então, a ênfase nas tarefas e na racionalização do trabalho do operário. Okay? Então, ele acreditava que o operário ele tinha que ser especializado, né? E que a sua conduta tinha que ser extremamente racional. Um ponto negativo de Taylor foi que, com isso, ele deixou aí o lado humano de lado, né? Querendo extrair o máximo, né, do ser humano em prol aí da eficácia, principalmente da eficiência, né, das empresas. Então, ele defendia que deveria haver uma descrição objetiva e clara do trabalho a ser realizado, né, prevendo o rendimento máximo do funcionário. Defendia o treinamento do trabalhador para a execução de tarefas de acordo com os padrões estabelecidos, né? Então veja que nem se pensava a participação de operários, né, em relação à execução de tarefas, né? Hoje já se sabe, né, que o operário, que é aquele, né, do chão de fábrica, que vive a realidade, ele tem muito a contribuir, por exemplo, para a melhoria do processo, né? Então ele pode trazer sim muita, muito conhecimento para que seja implementado o serviço, né? E é isso que a gente reconhece como hoje a melhoria contínua, né? Mas na época não, né? Quem fazia então os padrões, quem determinava os padrões eram os gerentes, né? E apenas os operadores executavam. Distinção nítida das fases de preparo
e execução do trabalho, né? Quarto, determinação das responsabilidades do gerente, né? Que é o planejamento, a direção e liderança, hoje que a gente já fala muito em liderança, né? E a coordenação, né? Que é aí juntar todos os esforços para o objetivo comum, né? Cabendo então execução aos supervisores e operados, ok? Bom, então o Taylor ele focava, né? Ele tinha a ênfase nas tarefas, né? Isso é importante a gente vai falar de. Ele tinha ênfase nas tarefas, né? E Fayol, ele tinha a ênfase na estrutura, ou seja, na estrutura dessa organização, dessa empresa, né? Bom, um defendia então que as coisas aconteciam de baixo para cima, né, das tarefas, e outro de cima para baixo, ou seja, na estrutura dessa organização. Então, o Fayol descreve aí 6 grupos de funções em uma empresa, né? Função administrativa, né, comum a todas as funções da organização e consiste em prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, certo? Então a previsão é o que? É avaliar o futuro e o aprovisionamento em função deste. É claro que é passível de erro, uma vez que você o quê? Tenta prever o futuro, obviamente com base aí nos dados que você levanta, né, ao longo do processo para poder controlá-lo, né, e fazer o que? Um replanejamento, uma readequação. A organização, então, proporciona tudo que é útil ao funcionamento da empresa, né? Então, disponibilizar todos os recursos, né, possíveis e necessários para a consecução, né, das tarefas e do objetivo final. O comando, então, leva a organização a funcionar, é ter retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais do negócio. A coordenação harmoniza as atividades do negócio, facilitando o seu trabalho e adapta meios aos fins visados. E o controle consiste na verificação, né, para certificar se tudo ocorre em conformidade com o plano adotado, né? Então eu tenho que verificar os meus resultados em relação ao meu planejado, certo? As instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é identificar as fraquezas e erros no intuito de retificá-los e prevenir a ocorrência. Então, é a minha análise, né, dos meus resultados em relação ao meu planejado. Se eu tenho um erro nesse caminho, uma incoerência, uma inconformidade, então eu consigo, né, é o meu resultado, com o meu planejado, eu consigo fazer, caso haja inconsistência em relação a esses dois, resultado com planejado, fazer um ajuste e um novo replanejamento. Bom, então nós temos aí as 6 funções, né, de uma empresa, né? São
São chamados aí os processos administrativos, ok? Então, vejam, vamos retornar aqui. Então, esses 6 grupos, nós temos então a função administrativa, né? Que é o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle, né? Então, veremos aí adiante, né, os outros grupos, as funções de uma empresa. Então, nós temos aí a função técnica, né, que é a produção aí de bens e serviços, que é o que a gente comentou lá nos conceitos, né, sobre administração, que é o objetivo da empresa, né? O que ela produz, né? E a partir disso, no planejamento, nós teremos, né, como atingir esse objetivo, como produzir esse bem, né, ou esse serviço, através da organização, do comando, da organização, da coordenação que nós veremos a seguir, que hoje nós temos aí novas nomenclaturas, né, de planejar, né, coordenar, dirigir, liderar e controlar. Nós temos aí a terceira função, que é a função comercial, de compra e venda, né? Compra de insumos, matérias-primas, né? E a venda de bem ou de serviço, né? A depender aí de cada empresa, né? Seu objetivo. Função contábil, né? De inventário, balanço, custos, estatísticas. Nós temos a função financeira, né? Que é a procura e gerência de capitais, e a função de segurança, de proteção de bens e de pessoas. Ok? Bom, a capacidade principal do operário, né, é a capacidade técnica. Mas a gente discutiu que nem por isso ele pode contribuir para a melhoria, inclusive deve, né? Mas se é a capacidade principal que se espera dele, então ele tem que ser altamente treinado e capacitado para executar, né, da melhor maneira possível as suas atividades, né, e tarefas a eles incumbidas. Então, a gente vai fazer uma diferenciação, né, em relação a isso, da capacidade técnica do operário, e que o administrador deve ter, né, mais do que essa capacidade, né? À medida que alguém se eleva na escala hierárquica, diminui a sua função técnica, né? E aumenta a sua função administrativa, certo? Então, muitas das vezes a gente até critica, né? Fulano não faz nada, a gente é que faz, o gerente não faz nada, mas são funções diferentes, né? E que para uma execução técnica adequada, né, é imprescindível que se faça uma administração ou uma gestão também adequada, tá? Então, isso ocorre, tá, para os administradores conforme eles vão subindo na escala hierárquica. Eles vão se preocupar muito mais, né, e vão gastar 75%, por exemplo, do seu tempo planejando,
tentando inovar, criar, né? E etc. Então, 6 grupos de funções em one que a gente acabou de passar, né? Segundo a teoria clássica de Fayon, a gente poderia dar alguns exemplos aí em relação à rotina do nutricionista, né? Então, nós perceberemos que o nutricionista gestor de one, ele tem atividades, né, administrativas até operacionais, ok? Então, atividades administrativas do nutricionista: planejar, organizar, comandar e controlar os serviços de alimentação. Atividade comercial que o nutricionista executa: previsão, requisição, seleção, compra, conferência, recebimento e distribuição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos. A terceira atividade, técnica operacional. O nutricionista também executa atividade operacional: prestar assistência nutricional, calcular cardápios, índices e etc. A quarta atividade do nutricionista, que é a atividade contábil, é o levantamentos, mapas mensais e anuais, relatórios, determinação de custo operacional, isso é muito importante, de matérias-primas, como saneantes, materiais de limpeza, combustível, energia elétrica, depreciação de equipamentos, entre outros. Quinta atividade do nutricionista, atividade financeira: controle de material de consumo, racionalização do trabalho, ou seja, redução do desperdício, né? Racionalização do trabalho, de todos os recursos. Nós veremos adiante, né, como dimensionar os recursos, seja ele humano, né, os recursos materiais. Então, é a atividade do nutricionista. E atividade de segurança: segurança dos comensais, dos funcionários, né, segurança do trabalho, a utilização de EPI, né, de EPC, dentre outros. Bom, posteriormente à teoria clássica, né, em que ficou muito focado, né, o trabalho, né, em relação aí à tarefa, à estrutura da organização, então pouca importância se deu para o lado humano, né? Então veio a teoria aí das relações humanas, né, por Elton Meio, né, que é o pai das relações humanas, né? Ele estudou problemas do trabalho, né? Ou seja, a interferência da ambiência, ou seja, de fatores físicos como a iluminação, calor, umidade, pausas no trabalho, né? Ou seja, os descansos, né, etc. Então, culmina no início de uma nova teoria baseada em valores humanísticos na administração, e não só a ênfase no trabalho, no resultado, né, na maior produtividade, sem considerar o ser humano, né, a sua também limitação. Ok? Então, Maio e seus colaboradores, que eram formados de psicólogos, sociólogos, fisiologistas, engenheiros, deduziram: a quantidade de trabalho executado por um trabalhador não é determinada por sua capacidade física, olha que interessante isso, né? Mas por sua capacidade social. Então, volta aquele assunto em relação à habilidade, né, que nós comentamos ser imprescindível ao administrador, mas também a qualquer outro colaborador, tá? Muitas das vezes a pessoa tem até uma capacidade física, né,
boa, né? Mas ela tem dificuldade de relacionamento. E que, portanto, isso influencia diretamente, né, na qualidade aí dos seus serviços prestados, ok? Então, as recompensas não econômicas desempenham um papel central na determinação da motivação e felicidade do trabalhador. Então, veja que interessante isso, que nós não comentamos, mas Taylor, então, defendia que aquele funcionário, aquele colaborador, né, que alcançava maior produtividade, ele deveria ser, então, ser premiado, né, com melhores salários, né? E essa teoria aí veio para quebrar um pouco isso, em que as pessoas elas não têm a sua motivação tanto em prêmios pecuniários, mas muito mais em relação a elogios no que tange aí a motivação, bem-estar e felicidade do trabalhador. Os trabalhadores não reagem à administração e suas normas e recompensas como indivíduos, entende? Mas em reconhecimento como membros de um grupo, né? Ninguém quer ser elogiado de forma isolada, sem que ninguém veja esse elogio, né? Então, o ser humano ele necessita ser aceito, né, em um meio de convívio, em seu meio social. E dentro de um serviço de alimentação, institui-se sim uma sociedade, né, que é formada por esses grupos, né, de funcionários e que eles têm essa necessidade de serem aceitos pelos outros, ok? A maior especialização, o que defendia Taylor, não é a forma mais eficiente de divisão de trabalho. Então, em relação aí ao equilíbrio, né, da eficiência e eficácia com o objetivo do lucro versus a cooperação humana, nós temos aí a função social, tá? Que é a distribuição de satisfações entre os colaboradores para garantir o equilíbrio interno. Okay? E a função econômica, né? A produção de bens e serviços para garantir o equilíbrio externo. Então eu preciso ter um grupo coeso, motivado, para que eu alcance com o menor custo possível os meus objetivos, seja para produzir um bem ou um serviço, e eu mantenho a minha função econômica, que é de vender bem esse produto ou esse serviço. Ok? Então nós temos aí, além das teorias clássicas, tá, e das relações humanas, outras, tá, que surgiram ao longo, né, dos anos, tá, desde aí o início do século XX, como a gente já comentou, para atender, né, a dificuldade de cada era, né? Nós temos então a teoria da burocracia, é a corrente baseada no trabalho de Max Weber, que descreve as características do modelo burocrático de organização. Teoria estruturalista é a corrente baseada na sociologia organizacional, que procura consolidar e expandir os horizontes da administração. A teoria neoclássica, né, é a corrente eclética e pragmática baseada na atualização e no redimensionamento da teoria clássica e na ênfase colocada nos objetivos, né, tanto de Taylor e Fayol.
Teoria comportamental, então, é a corrente baseada na psicologia organizacional e que redimensionou e atualizou os conceitos da teoria das relações humanas que agora a gente comentou. A teoria da contingência é a corrente mais recente que parte do princípio que a administração é relativa e situacional, isso é, depende de circunstâncias ambientais e tecnológicas da organização. Ok? Então nós temos aqui um resumo, né, das teorias da administração, né, a ênfase de cada uma, né, e os principais enfoques. Como nós vimos, né, ênfase na tarefa, que é a teoria, né, administrativa, administração científica de Taylor, né, que é a racionalização do trabalho no nível operacional, e na estrutura, que a gente viu mais pela teoria clássica de Fayol, né, que é a organização formal da empresa, né, os princípios gerais da administração com as funções do administrador. E que, portanto, nós temos aí, com base na ênfase, nas teorias administrativas e principais enfoques, as demais teorias administrativas. Ok? Bom, então nós temos aí algumas variáveis que foram então trabalhadas em todas essas teorias aqui, ó, todas essas, né? As teorias administrativas, administração científica, teoria clássica, neoclássica, burocrática, estruturalista. Nós vamos perceber que ao longo de cada desenvolvimento, né, dessas teorias, foram abordados, né, diferentes variáveis, aí, diferentes assuntos. Iniciou-se então com as tarefas, né, com a administração científica de Taylor, depois a ênfase na estrutura, depois na tecnologia, depois na competitividade, e vejam que demorou para evoluir, né, em relação aí às pessoas e o ambiente. É claro que hoje a gente já entende que o somatório dessas teorias, né, do uso dessas teorias, ou de parte delas, o que ainda é viável de se aplicar, né, o uso delas em conjunto, né, o resultado é muito maior, tá, do que qualquer uma delas utilizadas em separado, né, ou com uma menor combinação, ok? Então, para fazer um resumo aí do que a gente discutiu, né, em relação à execução das operações, nós temos, por exemplo, ao nível institucional, né, a alta direção, e nós vimos que conforme, né, aumenta o nível hierárquico, né, necessita aquele indivíduo de habilidades diferentes daquelas habilidades muito conhecidas até então do operador, que são as habilidades técnicas. Então vejam, a alta direção ela não vai executar nada em nível operacional, é que, portanto, ela tem que ter outras habilidades, que são as chamadas habilidades conceituais, né? São ideias e conceitos abstratos. Esse executivo, então, ele trabalha para inovar, ele tem um trabalho para um planejamento estratégico, de forma que o seu pensamento, a sua decisão, a sua sugestão é essencialmente para manter aí a sustentabilidade da empresa, né, em relação aí ao mercado, ou seja, para manter a sua competitividade. Então,
ele deve ser dotado aí de habilidades conceituais, né? É claro que ele sabe, ele tem habilidades técnicas, mas ele atua mais em habilidades conceituais. E o contrário também é verdadeiro, né? Ao nível operacional, o que se espera e que se necessita mais é muito mais as habilidades técnicas, né? Que é o manuseio de coisas físicas, tá? No nível intermediário da gerência, então olha aqui o que a gente comentou no início, aquela habilidade imprescindível que é a habilidade humana, né? O relacionamento interpessoal para poder o que? Liderar, para conseguir fazer as coisas através das pessoas. Então, a gente tem que ter isso em mente muito claro, porque não basta nós sermos aluno aí nota 10, tá? Em relação ao conteúdo técnico, né? Então nós precisamos desenvolver as nossas habilidades humanas, tá? Para liderar. Por quê? Para direcionar que eu vou fazer, então, acontecer o conhecimento tornar-se ação, ok? Então, aqui é um diagrama então bem interessante que nós temos, que nos traz aí a receita, vamos dizer assim, do sucesso profissional, né? Então veja que de posse aí de 3 habilidades, né, conceituais, humanas e técnicas, né, somada a essas 4 competências, né, é que o administrador alcança então o seu sucesso profissional, né? De nada adianta esse profissional, como a gente reiteradas vezes comentamos aqui na aula, ter o conhecimento, né? Ter o saber, né? Mas ele precisa de ter então a habilidade, né? A perspectiva de saber como fazer, né? Então ele tem que ter essa habilidade. Então, quando ele sabe fazer, então ele já coloca em prática a sua teoria, certo? É isso aí, ó. E ele tem que ter atitude, né? Ele tem que ter, antes disso, ele tem que ter o julgamento, saber decidir, né? Então ele tem que, com base nos seus conhecimentos prévios, na sua experiência, tá? No seu trabalho do dia a dia, decidir, né? E ter a atitude de saber fazer acontecer. Então, são essas habilidades e competências que se espera de um administrador de sucesso, né? Então isso é importante para que a gente reflita em relação da percepção de achar que basta termos conhecimento, né, que seremos aí excelentes profissionais, e que será o suficiente para que alcancemos aí os nossos objetivos, os objetivos da empresa em que trabalhamos, né? Mas a gente viu que é muito mais do que isso, né? Tem que ter o conhecimento, né? Mas tem que saber aplicar o conhecimento, tem que saber analisar as situações e tomar as decisões corretas, e para isso, no próprio trabalho, você deve gerar relatórios, dados, isso tudo a gente vai conversar ao longo do curso, para que você tome a decisão baseada em fatos, né? E não pura exclusivamente no empirismo, né?
E a atitude, que é saber fazer acontecer, também está muito relacionada à sua forma de agir com as pessoas, sua forma de liderar, de motivar, né, de orientar e de capacitar. Então é muito importante a gente ter isso em mente, tá? E saber que, muito além das habilidades técnicas e da competência do saber, para um gestor, para um administrador, e que é o caso do nutricionista, que de repente assume a responsabilidade técnica de uma UAN, ter todas essas habilidades e competências, tá? Para que consiga atingir aí o seu objetivo final e do objetivo da empresa dele ou daquele presta serviço, ok? E para finalizar, nós temos aqui um mapa mental, né, em relação aí às habilidades e competências, tá? As atividades do administrador, né? As teorias da administração que a gente comentou, né? Tarefa da administração, ok? A natureza do trabalho do administrador, para facilitar então e resumir toda a nossa disciplina de hoje, né? Então, é um mapa mental que vai ajudar muito aí no resumo e na apreensão do conteúdo, né? Então, a gente acabou de ver, né, no resumo ali, as habilidades e competências que se espera de um administrador, né? As habilidades que a gente viu humanas, as conceituais, que é de planejar, é a visão de futuro, é a visão inovadora, é a visão empreendedora de risco também, tá? E também as habilidades técnicas, sem dúvida, para mandar executar também tem que saber fazer. Em relação então às competências, nós temos então o conhecimento, é o primeiro ponto, mas a gente enfatizou que não é o único, né? Temos que ser 100%, né, em relação à nossa profissão, sem dúvida, né? Mas nós temos que ter aí a perspectiva de saber como aplicar esse conhecimento, ou seja, como tirar, né, essa teoria e adaptá-la à prática de forma que eu alcance excelentes resultados e, consequentemente, atinja os meus objetivos, né? Eu tenho então que ter a capacidade de julgamento adequado, que eu vou necessitar de fazer esse julgamento baseado em fatos, né? E não no empirismo. E ter a atitude, né, perante aí a todos os envolvidos no processo, seja o cliente externo ou interno, né, o meu colaborador, o meu fornecedor, etc. Ok? Bom, então aqui também a gente não chegou a comentar, mas a administração, ela tem três partes. Ela tem a parte científica da administração, a parte técnica e também não deixa de ser uma arte, né? Que nesse caso vai depender muito aí da habilidade pessoal de cada um para convergir as demais áreas, tá, do conhecimento, né, das habilidades que se espera, né? Então a gente viu as 6 tarefas principais da administração, né, que inicialmente é definir os objetivos, o que a minha empresa quer, né, planejar para então saber como atingir esses objetivos, organizar, dirigir e liderar pessoas, controlar os meus resultados, né, para que eu possa agir de forma rápida, com a devida ação corretiva e, sendo o caso, redefinir os objetivos, né, ou fazer um novo planejamento, né? As atividades do administrador, nós vimos a administração geral, nós inclusive colocamos alguns exemplos para
o administrador nutricionista de One, ele faz a administração financeira, marketing, produção de recursos humanos, né? A natureza do trabalho, então, do administrador, papéis interpessoais, né? E aí, em relação ao papel que esse profissional tem em relação à sua empresa, né? Seja em relação à sua parte interna e até mesmo externa, né? Fazendo a representação desta em outras situações, né? Nós vimos também quais foram as teorias da administração, cada uma à sua época, para tentar solucionar os problemas, né? E melhorar a forma de administrar, então são todas essas, né? E as perspectivas futuras, né? Que a gente também comentou muito em relação aí à atividade, né? A habilidade do administrador, habilidade conceitual. Por quê? Para conseguir, então, adaptar-se, né, às mudanças rápidas e inesperadas, né, sociedade de organizações, né, ou seja, de aumento da competitividade, com o crescimento das organizações, com a globalização da economia, né, a internacionalização dos negócios, ou seja, o aumento da visibilidade da própria empresa, o aumento aí das oportunidades, das possibilidades de vender não só no mercado interno, mas no exterior, né? Com consequente maior visibilidade, como acabamos de comentar, sofisticação da tecnologia, competitividade, sustentabilidade, tudo isso para permanecer, né, no mercado e atingir o objetivo final, que é da própria sobrevivência da empresa, que é gerar lucro, manter-se, né, de forma perene e também atingir o objetivo social, que é muito importante também, da geração de emprego, né, direto e indireto, entre outras coisas. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. Ok? Espero que tenham compreendido. Estudem bastante e até a próxima aula. Um grande abraço.